Você já passou por momentos na sua vida em que doeu, mas doeu muito? Você sofreu, você se ferrou em alguma coisa na sua vida por alguém que você perdeu, um relacionamento, um pai, uma mãe que morreu, que não está mais aqui, alguém que você de fato amava e que agora, por algum motivo, você precisou passar por um momento de dor. E talvez não seja nem só por perdas, mas por traumas, por situações, infância, não sei. Existe uma frase do Marcos Almeida, de uma música do Marcos Almeida, que se chama, ela é Toda dor é por enquanto. Essa frase, ela é na minha vida um grande pilar de força, porque ela ressoou nos meus ouvidos durante o pior momento da minha vida, que foi quando meu pai morreu aos 52 anos, internado no hospital por conta do Covid. E eu vi ali o meu pai se indo aos poucos, em 32 dias em que ele estava no hospital, num momento de agonia, de incertezas, de esperanças. E essa frase, ela foi um grande pilar na minha vida, tanto enquanto ele estava no hospital, que foi um grande momento de dor para mim, talvez o maior momento de dor da minha vida. E depois que ele realmente morreu, aonde eu precisei enfrentar essa dor, enfrentar o luto, enfrentar a falta, né, dele aqui na minha vida, enfim. E eu tô gravando esse vídeo porque eu queria ter ouvido isso há 10 anos atrás. Todos os vídeos e conteúdos que eu coloco aqui no canal do YouTube são porque eu queria muito ter ouvido isso há 10 anos atrás. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Faria. Eu ensino pessoas a se desenvolverem pessoalmente e a desenvolverem os seus negócios através da minha escola, Explosão de Clientes. Tenho os meus alunos, lá a gente lida com todo tipo de estratégia digital para alavancar prestação de serviço, autônomos e por aí vai. Mas o que eu quero falar hoje, cara, é sobre sofrimento, e eu preciso te fazer entender uma coisa que eu entendi há 4 anos atrás, quando meu pai morreu. Eu entendi que nós não somos imortais, que a vida ela é rápida, que a vida ela acontece no hoje e no agora. O relógio só tem 2 ponteiros, o hoje e o agora, mais nada. O amanhã não tem no relógio e o ontem não tem no relógio. E eu aprendi que nós precisamos aprender a sofrer, porque nós não sabemos sofrer. Na verdade, o mundo e o digital e o Instagram e as mídias sociais, eles mostram uma vida de fantasia que não existe, que na vida real não existe. A minha pergunta para você é: você acha mesmo que o Instagram, a vida do Instagram, ela é real? Não é, cara. Ali tudo é bom, ali tudo é legal, e isso te gera ansiedade, te gera comparações, te gera problemas internos que você olha e diz assim, caceta, minha vida não é assim, eu queria que a minha vida fosse assim, não é, e tal. E nós precisamos aprender a sofrer os nossos sofrimentos. E eu aprendi durante esse processo que a vida não era nem sequer de perto o que eu imaginava, o que eu pensava, porque a gente vai crescendo e a gente acha que a vida ela precisa ser alegre com poucos momentos de sofrimento. Só que a vida ela é o contrário disso, ela é inverso disso. A vida ela é sofrimento com momentos de alegria. E a gente precisa aprender a sermos alegres no meio do sofrimento. E esse é a parte mais difícil de viver a vida, de viver a vida, de viver os sofrimentos, de sofrer, de sentir. E durante esse processo inteiro, cara, eu cresci, e meu pai, quando ele morreu, eu cresci, eu acho que eu amadureci uns 10 anos da minha vida. Eu comecei a ver a vida de outros olhos, a vida de outra maneira, a sofrer e sentir as coisas de outro jeito. Porque eu aprendi que toda dor é por enquanto. Se alguém olhasse para mim há 4 anos atrás, no momento que eu estava passando por um momento de dor profunda, absurda, tristeza profunda, e falasse, e como aconteceu, né? Falasse, cara, vai ficar tudo bem. Não, tá tudo bem. Esse cara, não tá tudo bem. Eu não tô bem. As coisas não estão bem. Meu pai morreu. Não tá aqui. Se foi. Eu olhava e dizia assim, não tá tudo bem. Agora eu olho hoje há 4 anos atrás e eu vejo, ficou tudo bem, cara. Ficou bem pra caramba. Ficou tudo muito bem. Eu cresci pra um caramba.
Eu evoluí pra caramba, eu sou um outro Gabriel. Quem me conheceu há 4 anos atrás e me conhece hoje não é, de longe, disparadamente o mesmo Gabriel. Não é. Então tudo ficou bem. E aí existem algumas questões na nossa vida em relação ao sofrimento, em relação à dor e às dores que a gente passa na vida que a gente precisa entender. É que, primeiro, se tá doendo, irmão, sofre. Sofra. Aprenda a sofrer as suas dores. A gente não quer sofrer, né? A gente não quer passar por tristeza, a gente não quer passar por momentos de dor, a gente só quer que a nossa vida seja mil maravilhas, quando na verdade ela não é. E a gente precisa aprender a sofrer. E como é que se aprende a sofrer? Sofrendo. Sentindo a dor. Olhando com o olhar de hoje e agora. E sentindo. Só que a gente, pelo fato de a gente não se conhecer, de a gente não sofrer, de a gente não sentir, a gente não consegue nem dar nome ao que a gente sente. O que você sente, velho? Quando você está falando de dor na sua vida, as suas dores, o que você sente? Qual é o nome da tua dor? Porque às vezes o nome da tua dor pode ser uma pessoa, pode ser saudade, pode ser esperança, pode ser incerteza, pode ser agonia, pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser um monte de coisa. Qual é o nome da tua dor? Tá doendo? Tá sofrendo? Qual é o nome da dor? Aprende a dar nome para o que você sente. Eu lembro que eu cheguei no meu terapeuta uma época, já depois de um tempo de meu pai ter falecido, e eu tava muito mal, muito mal, muito mal. Do nada veio uma tristeza, uma dor de novo e tal, e eu não sabia do que era. E eu lembro quando ele olhou pra mim e falou assim: Gabriel, o que tu tá sentindo, cara? Qual é o nome do que tu sente? Qual é o nome da tua dor? Será que isso tudo que tu tá tentando criar na sua cabeça de desculpas pelo motivo do qual tu tá desse jeito, será que não é unicamente uma palavra? Saudade. Quando ele falou isso, minha cabeça explodiu assim, puta merda, é a saudade, cara. Tô passando por isso, porque tava batendo um período ali de, acho que foi no primeiro ano, depois que meu pai faleceu, próximo da data do aniversário dele, alguma coisa assim. Eu assim, porra, é saudade, eu tô com saudade do meu pai, eu tô revivendo momentos que eu revivi quando ele tava aqui, agora ele não tá ligado? Então eu parei pra olhar pra isso e eu vi que a gente precisa aprender a dar nome para o que a gente sente. E a gente não sabe dar nome pro que a gente sente. E eu lembro que eu entrei numa fase de tristeza profunda. Eu não considero depressão, sabe? Eu acho que a depressão ela é um pouco mais grave, um pouco mais severa. Mas eu lembro que eu estava com uma tristeza profunda, eu lembro de acordar e não ver cor. Eu lembro de acordar e era como se o meu sentido de vida tivesse sumido. Se eu estivesse vivo ou morto, tanto faz. Num pior momento de dor da minha vida, que foi quando meu pai morreu. Eu fiquei muito sobrecarregado. Tive que resolver tudo, fazer tudo e tal. E não porque ninguém quis me ajudar, mas porque eu precisava daquilo. Eu precisava trazer para mim uma responsabilidade em relação ao meu pai, cuidar, saber, procurar resolver os BO, os problemas de pós-morte, de antes, enquanto estava internado e tal. Eu me vi num momento de tristeza profunda, cara. Eu acordava pela manhã e eu não queria acordar, eu queria ficar dormindo, não queria sair de dentro do meu quarto, eu não queria trabalhar, eu não queria fazer nada. Eu estava profundamente triste. Eu olhava para a rua, era como se tudo estivesse em preto e branco. E eu lembro que chegou no momento que eu falei pro meu terapeuta, meu psicólogo, e eu olhei para ele e falei assim, cara, eu não vejo mais sentido na vida, velho. Para mim, sei lá, eu tô num momento assim que eu não sei o que sentir, eu não sei o que fazer, eu não sei nem o que tá acontecendo. É como se eu não quisesse viver. E ele olhou pra mim e ele falou assim, Gabriel, o que tu tá me falando é sério? Tu tá com um pé no precipício, um pé tá no, na montanha, na terra, e o outro já tá no ar. A decisão é tua. Ou tu se joga, ou tu volta. O que tu quer? Se tu decidir se jogar, aí a gente vai ter que intervir com medicações, vou ter que te levar para transferir para um psiquiatra, para receitar medicações e tal. Agora, se tu quiser voltar, a decisão é tua.
Eu olhei para ele e falei assim, cara, eu quero voltar. Eu não posso fazer isso. Eu não posso me dar o luxo de desistir da minha vida. E aí eu lembro que ele olhou para mim e ele falou, cara, assim, então vamos voltar, só que a gente vai ter que ser radical. E aí passou todas as coisas que nós fizemos. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí de dentro do consultório foi me inscrever numa academia. Eu precisava me sentir forte. Se eu não me sinto forte no meu corpo, quem dirá na minha mente? E esse é o primeiro ponto. Tá doendo? Você tá passando por um momento de dor profunda? Vai pra academia. Vai treinar, vai correr. Se você se sentir forte no seu corpo, você consequentemente vai começar a se sentir forte na mente. Primeiro passo para qualquer pessoa que quer sair de uma tristeza, de uma dor profunda, vai para academia. Vai treinar. São ações práticas. Entende? São ações práticas da vida. Só que você precisa querer voltar. Se você não quiser voltar, vai no psiquiatra, procura medicações. A escolha é sua. No final das contas, você não é vítima. Você precisa olhar para o hoje, para o agora e entender que o controle da sua vida está nas suas mãos. É você quem decide por você. Não são outras pessoas que te machucaram, que te magoaram, que te traumatizaram, que te feriram ou que se foram. É sua. A responsabilidade da sua vida é sua. É sua. E eu parei e olhei e disse assim, caramba, a responsabilidade da minha vida é minha. Eu não sou vítima disso daqui. Eu não posso me tornar vítima disso aqui. E eu quis voltar. E você precisa querer voltar. Você precisa saber sofrer, saber sentir, dar nome ao que você sente e querer voltar. E aí existe um outro ponto. Deixa o tempo agir. Deixa o tempo agir. Eu passei por outros vários momentos de dor, depois da maior dor da minha vida, que foi a morte do meu pai. E o tempo também sempre resolveu. E eu vou repetir, se tivesse me falado lá atrás, pô, tá tudo bem, se tivessem falaram, né? Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Não tava tudo bem, não tava porra nenhuma de bem. Só que hoje eu olho e eu vejo, está tudo bem. Ficou tudo bem. Está tudo bem. Por quê? Porque o tempo também cura. Vive o hoje e o agora. Espera o tempo fazer efeito na sua vida. Só que talvez já tenha passado o tempo e você ainda não conseguiu, né, resolver as suas dores. Toda dor é por enquanto. Agora deixa eu te falar uma parada, porque essa frase para mim, ela tem um sentido muito mais eterno do que temporário. Toda dor é por enquanto. Pode ser em fases, em ciclos, em momentos da nossa vida, em circunstâncias da nossa vida que depois do tempo passa e essa dor não existe mais. Igual eu olho para trás, eu lembro do meu pai e não mais com dor. Eu lembro com alegria, com felicidade dele sorrindo. Essa dor passou. Essa dor foi por enquanto. Por mais que tenham levado alguns anos. Mas foi por enquanto. Só que existe um outro ponto. A dor, ela também é por enquanto nós estivermos aqui. Porque haverá um dia em que nós não estaremos mais aqui. E a dor passará. E a gente viverá num campo eterno, espiritualmente falando. Então, toda a dor é por enquanto. Enquanto estivermos aqui, enquanto dentro de uma janela de tempo onde eu decido me levantar, querer voltar e não sofrer mais. Só que eu tenho que me permitir sofrer. Sofre, cara. Quem disse pra você que você não tem que sofrer? Quem disse pra você que você não tem que amar loucamente? Quem disse pra você que você não tem que insistir nas pessoas que você acredita? Quem foi que falou pra você que você não pode amar, ser amado, sofrer, sentir, chorar, gritar, sentir raiva? Quem foi que falou pra você isso? Isso é viver, cara. Ame apaixonadamente. Se entregue. Não deixe o tempo passar. Não erre o time. Eu já errei o time. Até mesmo de amar. E no final sofri. Então, sofra, sinta, dê nome ao que você sente,
Queira voltar. Esse aqui é o ponto principal. Queira voltar. E deixa o tempo agir. Vive o hoje, o agora. Sua vida acontece agora. Não é daqui 10 minutos. Porque daqui 5 você pode infartar e morrer. Entendeu? Então, eu preciso te fazer pensar nisso. Toda dor é por enquanto. Pilar da minha vida, cara. Essa frase é pilar da minha vida, porque eu sei que um dia eu não estarei mais aqui, estarei num lugar onde não haverá mais sofrimento, mais dor. Vou estar com o meu Jesus, velho. É isso que eu acredito. Só que enquanto eu estiver aqui, eu estou suscetível a sofrer e sentir dor. E ok, vamos viver, vamos sentir dor. Vamos sofrer, vamos amar, vamos viver, velho. Vamos viver. Entendeu? Então, você consegue. E você precisa querer. E eu tô aqui para te lembrar que você consegue.